Olá, amantes de japonês! A ideia da aula de hoje é aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Como assim? Por quê? Da onde você tirou essa ideia? Calma, calma, calma. Eu explico depois da vinheta. Vamos vinhetar. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Oh, esse daqui é uma parte da música que nós temos aqui que vangloria, exalta. Ai meu Deus, que exagero. O Felipe Sensei. Pra quem não sabe, meu nome é Felipe Kawakami, eu sou professor de japonês e dou aula online de japonês, aulas VIP. Tá? Eu gosto de ter contato um a um com o aluno e assim a gente consegue ajudar melhor os alunos a progredir nesse idioma. Bem, a ideia de hoje, a ideia do vídeo de hoje, a ideia da aula de hoje veio do seguinte. Quando eu aprendi japonês, e até deixei isso num vídeo que eu fiz aqui no canal, uma das coisas que mais me ajudou, eu considero a principal, né? Muitas coisas me ajudaram, mas a principal foi fazer o meu próprio material. Eu tinha um material na época, né? Na época 2009, 2008, 2010, nessa época, tinha algum tipo de material, mas eu usando o computador eu fiz um material nada que se compara ao material que se tem hoje na internet, que tem hoje, que se consegue se fazer. Mas que eu tinha naquela época, um Wordzinho, um dicionáriozinho, alguns sites que tinham as duas línguas. Eu consegui com isso montar um material que me ajudou a memorizar mais as palavras em japonês. Então, pensando nisso, agora eu estou numa vibe de aprender inglês e eu decidi aprender as duas, não, dar uma aula com as duas línguas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou fazer o meu material por meio de um slide, eu vou memorizar o inglês e você vai aprender o japonês por meio do meu estudo de inglês, entendeu? É o seguinte, pesquisando pela internet eu me deparei com um PDF com as 1000 frases mais usadas no inglês. Eu quero gravar essas frases para mim aprender o inglês. E aí, eu gravando essas frases, eu monto meu material e de quebra eu ensino como que se fala essas 1000 frases em japonês para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui pro nosso slidezinho. Aqui, ó. 1000 frases mais usadas no inglês. Meu cachorro está latindo. Os cachorros lá fora estão latindo, ele também late aqui dentro. As 1000 frases mais usadas no inglês em japonês. Expressões comuns, parte 1. Então nós vamos rodar esse slide. E conforme nós formos indo, nós vamos explicando as coisas aqui, né? Ok? Vamos lá, vou ficar aqui no meio porque desse lado de cá vai vir as frases e desse lado de cá vai vir as gravuras, tá? Então vamos lá. Primeira frase. Be careful. Lembrando, eu não sei, eu não tenho segurança da pronúncia correta em inglês, o que eu estou lendo, eu estou aprendendo, tá? Eu acho que é be careful. Você é professor de inglês e está me assistindo, você sabe falar inglês fluentemente? Tenha a ciência de que eu estou aprendendo, tá? Isso em português significa cuidado. Agora, como que se fala cuidado em japonês? Aí eu sei, né? Kiyotsukete. Kiyotsukete. Tá? Se escreve assim, kiyotsukete. Então, kiyotsukete, cuidado. E aqui do lado, desse lado de cá, né, nós temos uma mãe pedindo para o filho tomar cuidado. Olha a carinha dela. Muito bom. Próxima frase. Be careful driving. Ou seja, tome cuidado ou cuidado ao dirigir, né? Be careful driving. Eu acho que é assim. Como que se fala isso em japonês? Unten wa kiyotsukete. Unten wa kiyotsukete. Nós introduzimos a palavra unten, que é um substantivo para o ato de dirigir. Seja um carro, seja um avião, né? Unten. E unten suru, aí vira o verbo dirigir. Aqui está no substantivo dele, então por isso que nós colocamos a partícula wa, porque é o tópico, o assunto, né? Queremos falar sobre a direção, para tomar cuidado enquanto dirige, tá? E aqui a mesma mulher
Agora, por favor, toma cuidado, meu marido não corre. Ok, né? É uma mulher bem cuidadosa, ela, né? Vamos então, próxima frase. Lembrando que nesse slide vai ter 20 frases, né? Então são 20 vezes 50, né? 50. Se tudo der certo, em 50 aulas aqui a gente completa aquelas 1000 frases. Eu vou memorizar as 1000 frases em inglês e vocês podem aprender as 1000 frases em japonês, tá? Can you translate this for me? Can you translate this for me? Você pode me traduzir isso, né? Você pode me traduzir isso? Como que nós falamos isso em japonês? Tsuyaku shite kuremasu ka? Tsuyaku shite kuremasu ka? Tsuyaku significa tradução falada, tá? Falada. Se fosse tradução escrita, seria honyaku, né? Tsuyaku shite, tsuyaku seria fazer a tradução falada. E esse kuremasu é uma construção, uma estrutura gramatical que a gente usa para quando a gente está pedindo, ou a ação é feita em benefício daquela pessoa que está falando. Então, me, esse me, né? Porque não existe pronome oblíquo em japonês, como me. Então, usa esse kuremasu, que é um verbo auxiliar, tá? Esse verbo auxiliar dá a ideia de que está fazendo para mim. A pergunta, a partícula da pergunta é K, e nós colocamos o ponto de interrogação também, porque é uma pergunta em cima, tá certo? Aqui nós vemos desse lado de cá, isso, acertei, né? Desse lado de cá, uma tradutora, uma guia, fazendo a tradução para os turistas. Próxima frase. Chicago is very different from Boston. Aqui está escrito que Chicago é bem diferente de Boston, né? Chicago e Boston são duas cidades grandes dos Estados Unidos e uma é bem diferente do outro. Note que como a construção, a estrutura gramatical do japonês vai ficar diferente, tá? Antes de mais nada, vamos ler, né? Chicago to Boston to kanari chigaimasu. Chicago to Boston to kanari chigaimasu. Então, primeiro que a gente pode falar sobre essa frase, né? Que as palavras ou as palavras de linguagem ou de origem estrangeira, elas são escritas em katakana, que são essas letras mais quadradinhas, mais simples, né? Tanto Chicago como Boston são escritas em katakana. Esse to tem a função do e. Então, Chicago e Boston, né? Aí fala a função. Então, primeiro a gente coloca os dois elementos que nós estamos comparando, por assim dizer. E os dois precisam da partícula to. Tá? Chicago to, Boston to. Kanari né? É um advérbio que significa bem, bastante, consideravelmente. E chigaimasu é um verbo que significa ser diferente. Ser diferente é um verbo, tá? Então, aí nós temos que Chicago to Boston é bem diferente em japonês. Chicago to Boston to kanari chigaimasu. E lá embaixo fazemos um professor demonstrando a diferença entre cidade e país. Tá? Vamos para a próxima folha. Nós temos aqui don't worry. Don't worry. Deve ser don't worry. Né? Não se preocupe. Como que se falamos isso em japonês? Shinpai shinaide. Shinpai shinaide. Shinpai é preocupação. Shinpai suru é estar preocupado, ficar preocupado. Shinai é a forma negativa do verbo suru. Não ficar preocupado. E esse de entra na estrutura gramatical para a gente pedir para alguém não se preocupar, tá? Correto. Se nós fôssemos falar, por favor, não se preocupe, seria colocar um kudasai no final. Mas como não tem, por favor, na frase modelo, a gente fica assim, shinpai shinaide e tá tudo certo. Isso é completamente compreensível em japonês. E aqui desse lado de cá, nós temos um pai, né? Falando para o seu filho, não se preocupe, papai está aqui. E nem eu digo para vocês, não se preocupe, o professor Felipe ou Felipe Sensei está aqui. Certo? Vamos então para a próxima frase. Everyone knows it. Everyone knows it.
E significa todo mundo sabe isso. Como que nós falamos isso em japonês? Mina ga sore o shiteimasu. Mina ga sore o shiteimasu. Mina, todas as pessoas. Ga, partícula do sujeito, indica que quem sabe ou quem pratica a ação desta frase é mina, ou seja, todas as pessoas ou todo mundo. Sore, isso. Shiteimasu, o verbo saber, né? No presente, tá? Então todo mundo sabe disso. E aqui nós temos uma foto, uma gravura, né? Um professor explicando coisas que os alunos, eu já sabia disso. Na verdade, o professor deve estar ensinando coisas que todos sabem. Ok? Será que eu ensino coisas que todos sabem? Fiquei preocupado agora. Ih, meu Deus. Vamos lá, bora lá para a próxima, slide número 5. Nós temos aqui, everything is ready. Ou seja, está tudo pronto. Olha, está tudo pronto. Como que se fala isso em japonês? Zenbu dekiagatteimasu. Zenbu dekiagatteimasu. Zenbu é a palavra para tudo, todas as partes. Tá? Dekiagaru é o verbo ficar pronto. Dekiagaru, ficar pronto. Dekiagatteimasu, ele está no gerúndio, no presente, né? Está pronto, está tudo pronto, tá certo? Bom, a finalização teimasu pode significar que ele está no gerúndio. Gerúndio é aquilo lá, estou comendo, estou bebendo, né? Ando, indo, né? Ou pode ser que é uma coisa que você fez no passado, mas os benefícios ou os efeitos deles continuam até no presente, tá? Então, nesse caso aqui que está tudo pronto, zenbu dekiagatteimasu, está pronto. Aqui nós temos desse lado de cá, eu já não erro mais o lado, já me acostumei. É um rapaz montou uma mesa para um jantar romântico, né? E tem vela e vinho, né? Por que não pode faltar essas duas coisas num jantar romântico? Vela e vinho. Por que será, né? Vamos lá então para a próxima frase, que é excellent. Excelente. Muito bom. Em japonês se fala subarashi. Subarashi. Subarashi significa maravilhoso. Ao pé da letra é mais maravilhoso, né? Ok? Então nós temos aqui excelente, né? Olha só, um filho quando faz um desenho de coração, toda mãe acha excelente, né? Ok? É excelente. Subarashi. E pode ser excelente ou pode ser maravilhoso. Próxima frase, voltamos para o slide laranjinha, qual será? From time to time. Isso significa em português de tempos em tempos. E em japonês é bem facinho, olha só. Tokidoki. Tokidoki. Tá, inclusive esse kanji, o primeiro kanji é de tempo, né? E o segundo é um kanji mais fácil para indicar que apenas você vai repetir o kanji da frente. E geralmente o segundo kanji ele sofre uma pequena alteração na pronúncia, né? Toki, doki. Acontece também com pessoa, né? Hito, bito. É a mesma coisa. O primeiro kanji é de pessoa, o segundo kanji é esse daí igual que tá. Pequenininho, to, bito. O segundo kanji sofre uma pequena alteração de pronúncia e to, bito significa as pessoas, né? No caso aqui, toki, doki, de vez em quando, às vezes, ou de tempos em tempos, né? Bem? É que nós temos aqui duas pessoas conversando. Você vem sempre aqui, de tempos em tempos, toki, às vezes. Né? Foi isso que eu imaginei. Vamos lá, próxima frase. Good idea, ou boa ideia em português. Como que você fala isso em japonês? Idea. Ok? A ideia vem do inglês, tá? Então por isso que está escrito em katakana, essas letras mais quadradinhas, tá? E significa bom, tá? O correto, você vai ver no dicionário, você vai achar yoi. Tá? Só que 95, 96, 99% dos japoneses falam i, tá? Falam i, com dois i, para se referir a bom. É que nós temos uma conversa de duas amigas, uma delas teve boa ideia, e a outra falou, que boa ideia, olha só, o que nós vamos fazer no final de semana? Vamos comer uma pizza. Comer uma pizza é uma boa ideia, só não é uma ideia original, porque muitas pessoas acham legal
Talvez comer uma pizza só seja mais original do que fazer um churrasco, né? Porque todo mundo vem, a primeira ideia é fazer um churrasco, depois comer uma pizza. Vamos lá, próxima slide, rodando, qual será? Oh, he likes it very much. Ou seja, ele gosta muito, né? Ele gosta muito, very much, gosta muito. Como que se fala isso em japonês? Kare wa sore ga daisuki. Kare wa sore ga daisuki. Kare é ele, é o tópico da frase. Sore, isso. Daisuki é um termo que significa gostar muito, tá? Só ski, ski é gostar. E o daisuki é gostar muito, tá certo? Então, kare wa sore ga daisuki, ele gosta muito disso. E aqui nós temos a pizza. É por isso que eu tava com pizza na cabeça. Esse slide aqui, ó. Tava no meu subconsciente, tava no meu inconsciente. Não, inconsciente não. É subconsciente? É inconsciente? Tirar? Sei lá. Deixa pra lá. Próxima frase, vamos lá. Help! Socorro! Como que fala socorro em japonês? Essa é boa, né? Você tá lá no Japão, precisa de ajuda, precisa que alguém te socorra. Você fala o quê? Você fala isso aqui, ó. Tasukete. Tasukete. Na verdade, isso daqui é o verbo ajudar, né? Na forma T. Me ajuda, né? Ajuda. Aqui, uma situação clássica. Primeira coisa que vem na nossa mente quando precisamos de ajuda. Estou me afogando, né? Socorro! Eu só não entendi por que precisa abrir. Eita, bandido! Ouviram? Latido do meu cachorro? Forte. Eu entendi porque precisa ter uma boca tão grande assim para gritar socorro. Enfim. Próximo slide, vamos lá. Estamos no slide número 7. Então deve ser a 13ª frase. Não sei, já perdi as contas. Vamos lá. He's coming soon. Ou seja, ele voltará logo, ele volta logo, né? Como que fala ele volta logo em japonês? Kare wa mou sugu kimasu. Kare wa mou sugu kimasu. Kare é ele é o tópico da frase, por isso nós temos a partícula o a. Mosugu, rapidinho, dentro em breve. Kimasu é voltar, né? Ele volta logo. Logo ele vai voltar, né? Poderia ser só Kare wa sugu kimasu, poderia, né? Mas esse mo, ele já volta rapidinho, sabe? Dá uma ênfase maior ao fato de ele voltar logo, tá? Ok? E aqui nós temos aqui a secretária dizendo, meu chefe volta logo, né? Já faz 2 horas que o chefe saiu, ela fala, ele volta logo. Será? Ok, vamos então à próxima frase. He's right. He's right. Ou he is right, né? Ele está certo. Como que fala isso em japonês? Vamos ver. Kare wa tadashi desu. Kare wa tadashi desu. Kare é ele. Nós já estamos aprendendo, né? Vai gravando. Tadashi significa certo, correto. É um adjetivo na forma aí. E desu aí no final indica que toda a frase é uma afirmação. Então vamos ver aqui que nós temos para nós gravarmos. Ele está certo, né? Quando o pai está disciplinando o filho, uma boa mãe, né? Apoia. Não, papai está certo, ele está certo, né? Talvez discorde, mas discorde em particular, né? Ok? Então vamos lá. Mudamos de slide para o roxinho, que é a frase que vai aparecer agora. Eu não sei como pronuncia isso corretamente, né? Fluentes em inglês que estão assistindo esse vídeo, por favor, não me trucidem nos comentários. Onegai shimasu. He's very annoying. He's very annoying. Meu Deus. O que significa isso? Ele é muito chato. Tá. Como que fala isso em japonês? Kare wa totemo taikutsu desu. Kare wa totemo taikutsu desu. Fiquei na dúvida em que colocar nessa frase aqui. Coloquei taikutsu porque é uma palavra um pouco mais difícil, um pouco menos usada, mas que também serve aqui, tá? Então, kare é ele. Totemo é muito, advérbio de intensidade. Taikutsu, sabe aquela coisa chata, enfadonha, quando você tá
de saco cheio. Isso é taikutsu, tá? Chato poderia ser uma outra palavra, né? Tsumaranai. Tsumaranai, que também é um adjetivo, né? Então, Kareu Atotemo Tsumaranai, desse também poderia ser. Esse Tsumaranai, inclusive, é mais usado no japonês, tá? Então, você aprendeu as duas, tá? Tsumaranai e Taikutsu. Taikutsu é no sentido de ser chato, de ser tedioso. E Tsumaranai é mais o chato no sentido de, não aguento mais, tá? Ok? Isso acontece muito, né? Duas meninas, ele é muito chato, ele se acha, aquele menino se acha, né? Não sei se dá pra ver, mas o menino tá lá no fundo, né? Estamos falando dele. E aqui nós temos He's very famous. Famous, sei lá. Diz que ele é muito famoso. Como se fala isso em japonês, aí eu tenho mais segurança, né? Kareu wa totemo yumei desu. Kareu wa totemo yumei desu. Tá vendo? É bem parecido, né? Ele é muito Kareu wa totemo. E no final, desu. Ok? Então, só trocando, yume, tá? Embora esteja escrito yumei, se lê só prolongando, você pronuncia só prolongando o E. Yume, tá? Yume. Yume significa famoso. Aqui nós temos uma gravura. Ele é muito famoso, que bom que eu vi no show dele. Parece que a outra amiga não tá gostando, né? Inclusive são as mesmas amigas de cima, né? O rapaz lá da escola é chatinho, mas o cantor, esse é famoso. Vamos então prosseguindo. Vamos prosseguindo daqui. Qual é a próxima frase? Who are you? Essa é a frase, né? Frase que nós aprendemos. Como vai você? Como que se fala isso em japonês? Bem fácil. Genki desu ka? Mais uma vez. Genki desu ka? Genki, na verdade, significa saudável, animado, né? Então, os japoneses perguntam, tudo bem com você no sentido de estar saudável, de você estar animado? Tá? Genki desu ka? How are you? Como vai você? E aqui nós temos dois amiguinhos se encontrando, um pergunta para o outro, como vai você, né? Claro, isso é educação pura. Aqui nós temos, se faltam mais um slide, então faltam 3 frases. 18ª frase. How work's going? How's work going? Como que vai ao trabalho? Como você vai ao trabalho, né? Como que se fala isso em japonês? Ou como vai o trabalho, né? Shigoto wa dou desu ka? Shigoto wa dou desu ka? Então, shigoto é trabalho ou emprego, e esse do é como, né? Como do desu ka? Então, como está o trabalho? Como vai o trabalho? Shigoto wa dou desu ka? Isso serve para qualquer coisa, né? Por exemplo, como vai a família? Kazoku. Kazoku wa dou desu ka? Como que vai os estudos? Benkyou. Benkyou wa dou desu ka? Simples assim, tá? Aqui nós temos também duas. Olha só, uma cervejinha boa, né? Não hoje, porque hoje está frio aqui. São Paulo deu uma esfriadinha, interior de São Paulo, mas um dia quente, uma cervejinha é bom, né? Pouco, né? Não muito. E agora sim, nós vamos para o última folha do nosso slide. Hurry. O que significa isso? Depressa. Como se fala isso em japonês? Isoide. Quem aqui na dúvida também de tradução, tá? Isoide significa depressa, apresse-se, né? Apresse-se, na verdade, né? Que vem do verbo apressar-se. É isogo. Isoide, apresse-se. Ou depressa. Mas se escuta muito no Japão também, rápido, né? Rápido, rapidamente. É hayaku. Hayaku. É rápido, né? Ok? Eu fiquei na dúvida entre isoide e hayaku, mas eu coloquei isoide aqui e já ensinei o outro também, que é hayaku, que é mais comum e mais fácil também. Ok? Depressa. 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 E o último. Eu não sei. Não sei pronunciar isso não. I ate already. Eu já comi. Né? Como que eu falo isso em japonês? Isso eu sei, né? Mo tabemashita. Mo tabemashita. Nós temos aqui o mo, que significa já. Né? Tabemashita é o verbo taberu na forma masu passado, na forma formal no passado.
Tabemashita. Já comi. Então, quando a gente já comeu, mesmo que venha com uma batata frita, né? Mas não, eu já comi, já comi. Engraçado, né? Bom, então essa foi a aula de hoje. Deixa eu aqui, clicar aqui para voltar para falar com vocês aqui no principal. A ideia aqui foi ajudar vocês me ajudando. Por quê? Porque eu vou produzir um material para que eu possa gravar e memorizar essas frases, ou as 1000 frases mais faladas no inglês, e de quebra eu ensino como que são faladas essas 1000 frases no japonês para você. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, tá certo? Se você gostou aqui desse tipo de aula, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram, eu pretendo fazer todas as 50 aulas, tá? Todas as 50 aulas a gente vai aprender bastante coisa aqui, bastante frases, de uma maneira estratégica, né? De uma maneira estratégica, as mais faladas. Né? Acredito que muitas das 1000 frases mais faladas em inglês sejam as mesmas mais faladas em japonês também, né? Faz sentido, né? Faz sentido pensar dessa maneira. Tá, e antes de eu ir embora, eu só quero falar uma coisa, que na verdade quem quer falar não sou eu, é o meu eu do passado, olha. Recadinho na tela. Olá pessoal, aqui é o Felipe Sensei. Quando eu era bebê, hoje eu estou aqui para te convidar a se inscrever no nosso canal Destrave seu japonês e aprender esse idioma incrível com o Felipe Sensei do futuro. Eita, será que eu era tão bonitinho assim quando eu era criança, quando eu era bebê? Não, isso aqui é a thread, sei lá, né? Do Baby Reborn. A gente aproveita para colocar aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, qualquer coisa deixe no comentário, pode ser inclusive dúvidas, eu vou gostar muito de ver suas dúvidas, o que vocês estão achando também. Tamo junto, até mais, até o próximo vídeo, mata, né? Vamos vinhetar aquela música do Felipe Sensei. Cada aula uma aventura, sempre algo novo.